Olá galera, tudo bem? Bem, aqui nessa videoaula que eu fiz vai ser dividida em 4 partes e nós vamos falar um pouquinho de circuitos elétricos. Essa aula aqui é uma aula introdutória ao tema de circuitos elétricos. Nós vamos tratar de circuitos com uma fonte de voltagem, no caso que pode ser uma pilha, apenas uma pilha no circuito, e resistores. Aqui à direita vemos 5 resistores e aqui à esquerda temos 2 pilhas. A pilha tem um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo atrai os elétrons do circuito e o polo negativo os repele. Bem pessoal, essa videoaula é destinada ao ensino médio, porque é uma aula introdutória e o tema é o mais simples possível, o que tem mais simples em termos de circuitos elétricos. Nós vamos falar da lei de Ohm, das associações de resistores, associação em série e associação em paralelo, cálculo da corrente total que passa pelo circuito, lei das malhas e lei dos nós. Nós não vamos tratar aqui dos detalhes do que fisicamente ocorre dentro de um circuito. Isso aí, sobre esse tema, eu sugeriria que vocês pegassem um livro do Alberto Gaspar de Física, Eletromagnetismo e Física Moderna, volume 3, que é um livro muito bom. Tem outros livros bons de ensino médio, como o livro da Beatriz Alvarenga e vários outros. Bem, aqui nós temos um exemplo típico de um circuito bem simples. Acho que não tem coisa mais simples do que isso. Nós temos aqui uma pilha, que é uma fonte de voltagem, e um resistor. Aqui com esse listradinho, assim, é um resistor. A pilha está conectada ao resistor por meio de fios. Pode ser um fiozinho de cobre, né, alguma coisa assim. E aqui então no polo positivo da pilha é conectado um fio condutor que conduz eletricidade, conduz corrente, né, corrente elétrica. Mais tarde vamos falar um pouco sobre a corrente elétrica. Então, nesse circuito simples nós temos uma pilha, um resistor e fios condutores. Por exemplo, esse fio aqui vem do polo positivo da pilha e é conectado a uma extremidade do resistor, e a outra extremidade do resistor é conectada com um fio que é condutor, que é conectado ao polo negativo da pilha. Tá? Bem, aqui nós temos um esquema de como se representa no papel um circuito elétrico deste tipo, do tipo fonte de voltagem e resistor. Então a fonte de voltagem é este tracinho maior e o menor. Isto aqui representa uma fonte de voltagem, por exemplo, uma pilha. O traço maior é a parte positiva da pilha, conforme vocês veem aqui. E o tracinho menor é a parte negativa da pilha, que está aqui abaixo. O resistor, ele é essas pontinhas aqui, essa gradezinha aqui, né? Esse é como se representa um resistor. Vejam o seguinte, gente, que o resistor ele pode tanto ser conectado dessa maneira aqui que está no desenho, quanto ele poderia estar conectado com essa listra laranja aqui em cima e essa listra marrom virada aqui para baixo. Tanto faz. Tanto é que na representação esquemática do resistor, isso é indiferente,
certo? Não muda nada. Então, uma fonte de voltagem, ela é representada desta maneira. Traço maior é o positivo, traço menor é o negativo. O resistor ele é representado por essa cerquinha. Bom, outra coisa sobre os resistores. Essas cores aqui das listrinhas, as listas marrom, preto, branco, laranja, variam de um resistor para outro. Essas listras coloridas do resistor informam sobre o valor da resistência dele. Por exemplo, um resistor de 1 kΩ, um resistor de 100 kΩ, de 1 ohm, enfim, existem vários tipos de resistores. Nós não vamos nos deter nesse assunto. Existem vídeos aí na internet que ensinam como tu como tu traduz essas listas para as especificações técnicas do resistor. Mas não é o caso aqui, porque nós estamos fazendo uma aula introdutória ao assunto de circuitos elétricos. Bem, aqui nós temos o seguinte, uma representação de um circuito elétrico, como esse aqui, é a mesma coisa, não é? Então vejam, nós temos uma fonte de voltagem, aqui uma pilha, temos um resistor e ambos são ligados por fios condutores. O que ocorre com os elétrons do circuito? Tá? Como nós temos uma fonte de voltagem, não é? Temos uma polaridade, um lado da pilha é positivo, outro negativo, é natural que os elétrons dos fios condutores, os elétrons livres, chamados elétrons livres, que são os elétrons que estão na superfície do metal e que estão vagando por ali, eles são facilmente atraídos pela polaridade da pilha. Então, lembrem-se, o elétron tem carga negativa. E a carga negativa repele com a outra carga negativa, que por sua vez é atraída pela carga positiva. Ora, então se nós temos aqui uma fonte de voltagem com esta polaridade, seria natural o quê? Que os elétrons do fio se afastassem do polo negativo, percorressem o circuito, passassem pelo resistor, viessem pelos fios e atingissem o polo negativo, desculpa, o polo positivo ao qual eles são atraídos. Então a corrente de elétrons, ela vai do polo negativo para o polo positivo. Então os elétrons do circuito fazem este caminho no sentido anti-horário, aqui neste caso deste circuito. Bem, por que a corrente aqui está representada no sentido contrário? Isso aqui é por razões históricas. Porque quando os físicos começaram a estudar circuitos elétricos, eles achavam que eram os prótons que se mexiam. Então vocês podem pensar que a corrente, podem imaginar só para efeito de memorização, desculpa, que a corrente é uma corrente de prótons, né? Então, se vocês imaginarem que os prótons estão se movendo, realmente funciona. O sentido da corrente seria esse mesmo aqui. Os prótons se repelem com o polo positivo da pilha, passam pelo resistor e são atraídos pelo polo negativo da pilha, fechando o circuito, não é? E eles vão andando assim até acabar a carga da pilha, tá? Então, concluindo, a corrente elétrica, né, que é uma grandeza que mede a passagem de elétrons
por unidade de tempo, passagem de carga por unidade de tempo, ela é uma corrente convencionada, uma corrente de prótons. Então imaginem como se fossem os prótons se movendo, e então eles fazem, neste caso, sentido horário, certo? Bem, só mais uma coisa sobre a física. Vejam que num material, por exemplo, um fio condutor de cobre, por exemplo, qualquer material, é muito difícil tu arrancar prótons do núcleo do átomo. Por isso, os elétrons livres é quem se movem e os prótons ficam parados no material. Os prótons ficam ali no núcleo atômico e quem se mexe são os elétrons. Mas então, para efeito de memorização, vocês consideram que é uma corrente, que a corrente elétrica é uma corrente de prótons, certo, pessoal? Tá? Então o que importa saber é que a corrente sai do polo positivo da pilha e atinge o polo negativo. Então imaginem que nós estivéssemos conectando vários resistores no circuito. Por mais complicado que seja, ainda assim os prótons vão fazer todo o circuito e vão voltar para o polo negativo, vão sair do positivo e atingir o negativo. Isso é que importa saber. Vocês não podem esquecer disso. Bem, quando a gente fala num circuito de uma pilha com um resistor, nós temos que falar em três conceitos: o conceito de voltagem, o conceito de corrente e o conceito de resistência. Certo? Bem, uma forma que a gente pode pensar o circuito é o seguinte: que a fonte de voltagem ou a pilha, ela poderia ser comparada como se fosse uma elevação, um reservatório de água elevado em relação ao solo. Então, quanto mais elevado esse reservatório estiver, maior será a voltagem. Quanto mais rápido a água descer por esse reservatório através de uma canaleta, maior será a corrente do circuito. Por exemplo, vamos supor que a corrente passe, vá descendo e atinja uma calha entupida. Quanto maior for o entupimento dessa calha, mais lenta a corrente passará, então maior será a resistência. Então podemos pensar assim, gente, que a voltagem é a altura, né, em relação ao solo, a corrente é a velocidade da água e a resistência é o grau de entupimento da calha. Bom, no sistema internacional, a voltagem é medida em volts, a corrente é medida em amperes e a resistência é medida em ohms. Bem, qual é a relação que existe entre voltagem, corrente e resistência? Essa relação é dada pela lei de Ohm, que diz o seguinte, que a voltagem igual a resistência vezes a corrente. Tá? Então esses três elementos importantíssimos de um circuito elétrico estão relacionados dessa forma. Bom, vamos utilizar a lei de Ohm para ver se este circuito aqui está de fato com os valores corretos. Nós temos voltagem 12, corrente 6 e resistência 2. Então, voltagem 12 igual a resistência que é 2 ohms e a corrente que é 6 amperes.
Então 2 ohms vezes 6 amperes dá 12 volts. Então está certo. Este circuito aqui está de acordo com a lei de Ohm, certo? É um circuito perfeito. Bem, nos circuitos comuns a gente tem corrente parasita, a gente tem aquecimento do circuito, a gente tem um monte de problemas que os engenheiros resolvem. Só que aqui no caso nós estamos lidando com um circuito ideal, onde a lei de Ohm é válida, certo? Bem, então veja esse exercício. Nós estamos colocando agora a fonte de voltagem, né, a pilha, de 28 volts aqui no circuito à direita e o resistor à esquerda, ligados por fios condutores, onde temos uma passagem de corrente de 4 amperes. Qual será a resistência do circuito? De novo, utilizamos a lei de Ohm, V igual a RI. V igual a RI, voltagem é 28 volts, a corrente é 4 amperes e a resistência nós vamos descobrir calculando. Então 28 igual a R vezes 4. R vezes 4 é 28, R igual a 28 dividido por 4, R igual a 7 ohms. Esse símbolozinho aqui é o do ohm, é o ômega, não é? Das letras gregas, do alfabeto grego. Parece uma ferradura, tá? Então a resistência se mede em ohms, que é representado o ohm por essa ferradurazinha. Veja outra coisa, pessoal, uma observação que eu queria fazer. Aqui neste circuito, se vocês notarem, né, como ele funciona, é daquela maneira que eu falei anteriormente. A corrente de prótons vai do polo positivo da pilha, atravessa o circuito e chega no polo negativo. Vocês podem pensar, bom, e agora? A corrente está agora no sentido anti-horário, diferente daquele primeiro circuito que eu mostrei que a corrente ia no sentido horário. E agora? Tem algum problema nisso? A resposta é não. Não tem problema nenhum. A diferença é que como eu botei a pilha no lado direito, a corrente vai no outro sentido. Mas vejam, o que é importante saber é que é uma corrente de prótons e ela sai do polo positivo e atinge o polo negativo da pilha. Então a questão da corrente ir no sentido horário ou anti-horário é uma particularidade de cada circuito. Certo, gente? Muito obrigado por assistirem essa aula e a seguir, na sequência, fiquem com a segunda videoaula sobre circuitos elétricos. Tchau!